bem-vindos a mais um Age Podcast. Meu nome é Nicole Costa. E eu sou o Lemar de Souza. E caso vocês estejam estranhando esse novo formato de vídeo aqui no nosso canal, saibam que este é um episódio especial de fim de ano, em que vamos reagir e comentar alguns assuntos abordados nos podcasts que foram gravados durante o ano de 2021. Isso mesmo. A gente vai fazer uma espécie de retrospectiva. Vamos comentar alguns pontos que a gente achou bastante interessantes, assim, que dê ainda de extrair um pouco mais de conteúdo. Bom, a gente vai começar aqui primeiramente por este corte aqui, que está até aqui no canal, você pode conferir, que o professor Tunay, né, ele fala aqui um pouco sobre as novas formas de ensino que surgiram durante a pandemia, essa nova adequação que toda a estrutura escolar teve que se adaptar para poder suprir as necessidades do ensino durante a pandemia. Vamos lá. O que eu queria dizer era que o aprendizado antes era feito de forma presencial, né? Só que, por exemplo, você ficar assistindo aula de um celular, é difícil você se acostumar. O que eu estou dizendo é, você começa a se acostumar com o celular, começa a se acostumar com uma tela, mas você vai ter que voltar para um modo presencial, que, convenhamos, é muito mais confortável para todos nós. É isso que eu estou falando. Eu não estou dizendo de maneira alguma, pelo contrário. Eu acho, gente, que a gente tem que sempre tentar se inovar, porque educação não está fora dos outros estratos sociais, né? A gente vive em sociedade, a educação faz parte disso, e a gente tem que se aperfeiçoar, tem que mudar, até porque a geração de vocês também traz isso. Esse ponto abordado pelo professor Tunay eu achei muito importante, muito interessante, porque realmente foi muito difícil se adequar ao ensino remoto. E foi um longo período de ensino remoto, vários meses, e quando enfim voltamos para o ensino híbrido, foi uma luta para conseguirmos nos adequarmos de novo ao ensino presencial. É verdade. Tem um medo que eu até tive um pouco, foi de voltar a fazer as provas presenciais. Acho que todo mundo teve esse medo. Cara, porque no ensino remoto a gente vai ali no Google Forms, faz ali as questões e tem um período um pouco maior. Mas quando voltou de novo pro presencial, aí... a pressão vem com tudo. Exatamente. A pandemia em si, né, esse novo modo de ensinar online, mudou muita coisa que a gente aprendeu antes, né, que já vivia. Só que agora parece não tão normal. Ficou até um pouco mais de se adequar novamente. Mas com certeza o ensino presencial é muito mais produtivo do que o ensino remoto, pelo menos a minha experiência. Também acho, é muito mais agregador e conseguimos aprender até um pouco melhor. A gente tem mais aquele contato físico com o professor, ele tirar a dúvida na hora, enfim. Num podcast que a gente fez com o professor Danileno lá atrás, uns 10 meses atrás, você pode conferir aí no canal também, a gente fala sobre a importância aí da educação, da informática na educação básica. Como a gente sabe, eu nunca tive contato na minha educação básica com alguma espécie de informática. Nunca tive. Na rede municipal. No meu caso, eu tive, mas era de um jeito bem raso. Íamos para o laboratório de informática para jogar uns joguinhos do Linux. E era isso nossa disciplina de informática. Não aprendemos nada além disso. No geral, no Brasil, é pouco explorado isso ainda, a informática na educação básica. Vamos ver aqui o podcast que o professor Danileno fala um pouco. A gente entende das duas áreas, da pedagogia e da computação, porém esse pessoal não está sendo aproveitado porque não tem o mercado. Beleza. Aí só porque... Pode falar. Por que será que eles fazem isso, né? Porque, assim, do jeito que eu vejo, aqui no município, por exemplo, eles botam estagiários, porque é mais barato. E eles banalizam isso, eles acham que é banal. Isso, e eles acham que pode acabar com alguma coisa, sei lá. Mas não fere ninguém. Saber programar é lógica. Lógica não vai matar um médico, não vai matar um agricultor. Saber programar não vai ferir ninguém. Saber programar... Na verdade, vai agregar na vida de qualquer profissional, saber a lógica de alguma coisa. Exatamente. Por que tu acha que as pessoas não deixam entrar na educação básica, o governo, no caso? Para quem estiver estranhando,
Esse aqui quem está falando é o Averaldo, ele saiu há um tempo atrás do projeto, mas quando ele fazia parte do projeto a gente gravou esse podcast, e aqui ele está falando sobre uma coisa que o município faz, e alguma gestão da área da educação fazem, que não é contratar, fazer concurso, alguma coisa do tipo para profissionais de informática. Ou eles botam estagiários na escola para ministrar esses conteúdos de informática. Isso soa muito como uma desvalorização do profissional de TI, que eu acho que é bastante preocupante, porque tudo indica que a profissão do futuro são todas ligadas à área de informática, né? À área da tecnologia da informação. Então, o governo, a gestão, a escola que não dá atenção para esse tipo de profissional, para esse tipo de educação, para essa demanda, eu acho que está errando muito feio, porque o que vai definir as profissões do futuro estão todas ligadas à área da informação, da informática. Nesse caso aí já envolve outras questões, né? Questões políticas, né? Questões de gestão. A priori, né? Só para ser um pouco mais objetivo na tua pergunta aí, os gestores, além de eles não conhecerem ou não saberem ainda que existe esse profissional que está sendo formado, por exemplo, em Castanhal, dificilmente, se tu fores nas escolas ou o próprio secretário de educação, talvez ele nem saiba que em Castanhal está sendo formado professores, né, ou profissionais com esse perfil, né, de licenciados em computação. Isso que o professor Danileno disse na verdade, é muito preocupante, tanto para o nosso município quanto para o país inteiro, que é a desvalorização do profissional da tecnologia, que, como muito bem sabemos, é a profissão do futuro, a tecnologia da informação, e isso afeta diretamente o desenvolvimento do país. Exatamente. A gente vê que os países de primeiro mundo, que se desenvolvem melhor, eles têm na sua educação a parte da informática, né? Enfatizam na educação básica, principalmente, a informática. E seguindo sobre a educação, o tema de educação, no podcast com o professor Reinaldo Salles, professor de Sociologia aqui do IFPA Campus Castanhal, a gente falou um pouco sobre doutrinação nas escolas. Se existia ou não, o que isso significa. Né? Esse tema tão polêmico aí que eu mesmo já escutei muita gente adulta dizendo sobre esse tema. Um aluno e contrapôs o senhor, ou até mesmo um pai, porque na disciplina de filosofia acontece bastante isso. Para você, existe doutrinação na escola? Eu vou dar uma resposta redonda e uma resposta quadrada. Assim é bom. Resposta quadrada. Existe doutrinação na escola? Existe, infelizmente. Mas não é só na escola. Sim. Mas na escola parece que ela pega pior. Olha, todo mundo pode ter um partido político. O jogador de futebol pode ter. O juiz pode ter. O juiz, que eu digo, é o juiz da Justiça Federal e Estadual. Né? O juiz não é o árbitro de futebol. A igreja pode ter um partido político, mas parece que o professor não pode ter. Então, quando o professor tem, é chamada doutrinação. Então, infelizmente, não é uma questão do conteúdo. Querem retirar determinados conteúdos porque dizem que é doutrinador. O que faz a doutrinação não é o tema, não é o conteúdo. É a história. É o método, a linguagem que eu uso, entendeu? Como eu estou trabalhando aquele conteúdo. É uma questão muito pessoal. Infelizmente, eu digo que há doutrinação. Com muita dor no coração, existe doutrinação nas escolas e principalmente fora dela. Porque a escola só reflete o que tem na sociedade. Então, não é só na escola que há doutrinação. Em muitos outros lugares tem doutrinação. Tudo tem. Tá? Essa é uma explicação quadrada. Tem doutrinação? Quadrada. Infelizmente, sim. Tá? Agora, uma resposta redonda. Fechadinho. Mais organizada. Então, essa doutrinação, ela existe, mas ela não é culpa do conteúdo. A gente não vai culpar o conteúdo, porque as pessoas querem tirar determinados conteúdos achando que é doutrinador. Não está no conteúdo. A ignorância é o mal da história, é o mal de quem não quer ouvir a história. Então, isso depende da linguagem, do método, do indivíduo que está trabalhando. Então, essa questão de ser doutrinador depende muito das formas como eu vou abordar aquele assunto. Eu acho que é importante ter em mente que certas disciplinas são importantes para o desenvolvimento acadêmico do aluno, Senso até crítico, né? pessoal. Isso, senso crítico. Mas tudo depende, na verdade, de como o professor vai ministrar sua aula, se
ele vai se deixar levar por opiniões políticas. E se há ou não a doutrinação, isso depende do professor, não da disciplina. É verdade. O que tem que acontecer é que o professor deve ser o mais parcial possível na maneira de ministrar suas aulas. A gente sabe que filosofia, sociologia são campos que mexem com a política, mexem com as suas crenças, suas ideologias. Então isso acaba realmente sendo até um pouco espinhoso para os professores trabalharem. Mas é como o professor Reinaldo disse aqui, né? Porque depende muito da forma como for lidar de tal assunto. Porque simplesmente não há cabimento de tirar disciplinas tão importantes da grade curricular por causa de ocasiões isoladas. É verdade. A gente não pode desconsiderar e invalidar todos os acontecimentos históricos que a humanidade já passou. A gente não pode deixar de comentar isso por conta de uma parcela da população que diz que é doutrinação. E um dos podcasts mais interessantes que a gente gravou foi com o professor Jonas. A gente falou muito sobre arte, sobre os anos 80. A importância que todo esse movimento artístico dos anos 80 teve na formação de cidadão, na formação das pessoas. E também é muito marcante na própria história brasileira, que foi um momento de revolução, basicamente. Ela tem muito mais importância do que a sociedade em geral acha. Então as pessoas acham que o que é que tem importância? São coisas mais objetivas, coisas que dão lucro, sabe? Claro que são coisas importantes, mas acho que a arte é o grande responsável pela união ali da razão com a sensibilidade. Sem arte não tem graça nenhuma a vida dele. Não tem. As pessoas se unem pra fazer música. Isso. Isso que ele falou aqui é bem verdade. Imagine a vida sem nenhuma arte, sem nenhuma música, sem... O cinema. Sem o cinema, cara. Ultimamente teve Homem-Aranha sem Volta Pra Casa. Cara, que filme maravilhoso, cara. Abalou minhas emoções, meus sentimentos. Se não existisse esse filme, cara, eu certamente estaria um pouco mais triste hoje. Não seria o homem que você é hoje. Exatamente. Eu não seria tão realizado na minha vida. Então eu acho que todas as ciências elas tinham que virar um pouco para a arte e ver o que elas podem aprender para a arte e como elas podem usar a arte também como instrumento pedagógico para fazer com que as pessoas se interessem. Por exemplo, eu sou professor de sociologia. Eu tenho que descobrir como é que eu recorro à arte para mostrar a sociologia para os meus alunos e a arte vai ser um recurso pedagógico que vai fazer, inclusive, que os alunos se interessem pela minha disciplina de sociologia. E aí isso na matemática, isso na física, isso na história, isso em todas as... É porque a gente põe a arte assim, uma disciplina que tem 1 hora por semana que não reprova. Sabe? Então a gente já joga a arte como se fosse fuleiragem. A gente já... E não é, né? Gente, temos que valorizar a arte, mas o brasileiro tem um problema com isso, que é não valorizar a arte do seu próprio país. Que foi um tema também muito discutido com a professora Alessandra, sobre o complexo vira-lata dos brasileiros. E é isso que a gente vai ver agora. Gente, isso que é muito triste. A gente não conhece as melhores coisas que a gente produz. Isso dá uma dorzinha no nosso coração. Essa cultura que é natural, que as pessoas não gostam, que é mais pesada, assim, não é um casuso da vida. Mas não deixa de ser brasileiro. Mas olha só, Everaldo, eu vou te dizer que nem é por isso, porque se fosse por isso, a gente conheceria o Vila Lobos, por exemplo, que não é nada pesado. A gente conheceria o Pixinguinha, a gente conheceria o Salomão Habib, que é um instrumentista de altíssima qualidade. E aí, o que seria legal, sabe? O que eu acho que é a escola? Vamos falar do papel da escola. Como, infelizmente, os nossos pais, os nossos avós não tiveram condições de ter esse tipo de citação, de indicação, de livros, músicas, a gente precisa ter isso na escola. Então, os nossos professores, a organização da escola, ela precisa ser para o ensino cultural. Eu gosto muito, as aulas de filosofia, para mim, se elas não tiverem quadros, livros, música, se a gente não for para filmes, falar de um monte de coisa, a gente não está fazendo isso direito. Porque estudar é tentar entender o mundo como um todo. Então, a gente precisa, sabe, ir para todos os cantos. E aí, se a gente puder estudar os brasileiros, melhor ainda. Inclusive, Lemuel, o lugar de fala, que é um conceito, né? Um conceito fechado. O lugar de fala hoje é um conceito filosófico. O povo lá fora está batendo cabeça com esse conceito de tão extraordinário que ele vem sendo. Nós nos tornamos referência de filosofia para o povo lá fora pensar.
E a gente sabe disso. A Djamila aparece no Faustão. Chamam a Djamila no Porta dos Fundos? Não chamam. Lugar de fala. Não vamos entrar no mérito da discussão, mas... É importante destacar que no Brasil existem pessoas de várias etnias, várias orientações sexuais, assim como outros países, mas vamos focar em etnia, por exemplo. Pessoas negras, indígenas, mulheres, homens, negros, queers, merecem lugar de fala. E eu acho que todo esse mix de tipos de pessoas no Brasil serviu de referência também para outros países, e nós mal sabemos disso, como a professora Alessandra destacou. E ela tá falando aqui de uma filósofa que tá ganhando muito destaque, que é a Djalmira. Eu já até li um livro dela, que é justamente o Lugar de fala. Ela é uma brasileira que tem ganhado muito destaque. E aqui mesmo dentro do Brasil a gente não vê falarem muito sobre ela. Na verdade, autores em geral, brasileiros, não têm destaque. Ainda mais autoras, mulheres negras. Aí só... Infelizmente, isso é uma realidade no Brasil. A maioria da população não conhece os seus expoentes, ainda mais quando se fala de filosofia, sociologia, antropólogos, né? Porque é um nicho pouco mais intelectual. E a gente sabe que na nossa sociedade isso carece um pouco. Tem pesquisas que apontam isso, que a leitura média do brasileiro é baixa, e até mesmo o índice de escolaridade da população, né? E uma das formas de tentar solucionar esse problema é justamente utilizando da educação, a escola, como a professora mesmo citou, deu exemplo. A escola é um meio, um caminho, uma ferramenta de instruir e capacitar com arte, com ciência, com filosofia e tudo mais. Aí, com isso, o cidadão vai conhecer os seus ícones nacionais, que eu acho que isso é muito importante pra gente, porque nós mesmos não conhecemos a nossa cultura. Então, pessoal, muito obrigado por ter assistido esse ED Podcast, que foi um especial de fim de ano. Espero que tenham gostado e um ótimo final de ano para todos vocês. Até a próxima. E este é um projeto de extensão vinculado ao ProEx e IFPAS. Até a próxima, pessoal!